Olá, caro amigo que me escutas. Hoje tu vais ter a oportunidade de assistir a um impactante estudo bíblico intitulado ao tema O Livro de Apocalipse, interpretado versículo por versículo, com o pastor Luís Guerreiro de Portugal. Saúdos, amados irmãos e caros ouvintes, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento, vamos dar início à série profética de estudos intitulada O Livro de Apocalipse, interpretado versículo por versículo. Hoje, vamos começar com a introdução ao estudo do livro de Apocalipse. E eu gostaria de fazer uma oração com todos, aí nas vossas casas, que me estão escutando, para que Deus venha abençoar a cada um de nós e para que Deus venha abrir o entendimento acerca da doutrina dos dias finais. Amém? Senhor Jesus, primeiramente eu te peço perdão por todos os meus pecados, quer tenham sido pensamentos, quer tenham sido sentimentos, quer tenham sido gestos, quer tenham sido desejos, quer tenham sido ações, quer tenham sido reações, quer tenham sido omissões, quer tenham sido palavras, meu Deus e meu Pai. Nesta hora, meu Pai, venhas a derramar a Tua glória. Neste lugar, meu Pai, venhas a derramar... Xarabacassúria, cantalabanaia. Perdoa todos os meus pecados nesta hora. Me cobre com o Teu sangue e envia os Teus anjos. Amarra demónios a norte, a sul, a leste e a oeste neste lugar. E em redor, rapacantofachetecaya. Opera maravilhas, abre o entendimento a todos os que nos vão escutar. Em nome de Jesus, liberta e salva almas através destes estudos que vamos fazer. Edifica o corpo de Cristo e prepara a tua noiva, a tua igreja para os últimos dias e para o dia do arrebatamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Hoje vamos só falar da introdução ao estudo do livro de Apocalipse. Ai, pastor, mas porquê é que é importante eu estar a ver, eu estar a ouvir, eu estar a estudar esta introdução? É importante porque aqui vão ser dadas as bases para que tu possas verdadeiramente interpretar o livro de Apocalipse. Então tu vais assistir ao restante da série de estudos, série profética, o livro de Apocalipse interpretado versículo por versículo. Aleluia! Convém que tu tenhas a base que vem antes, que é a introdução ao estudo do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim, até ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou, as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O livro de Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo para os seus servos, os cristãos. Portanto, ele foi dado para os seus servos, os cristãos. Neste último livro do cânon sagrado de Deus, no Novo Testamento, temos a descrição com detalhes do plano final para Israel, para a Igreja e para as nações e para o universo. No livro de Apocalipse, temos uma panorâmica geral da ordem dos eventos finais que hão de suceder aqui na Terra. O livro de Apocalipse trata, portanto, da chamada escatologia, ou a doutrina das últimas coisas. O livro de Apocalipse, nesta época em que estamos atravessando, em que estamos vivendo e atravessando, e que antecede os dias finais aqui na Terra, é o livro mais importante para o cristão ler e entender, e só vai
poder realmente compreender o livro de Apocalipse quem já é salvo, porque diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15: ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Portanto, o homem irregenerado, o homem que não é salvo, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem, se entendem espiritualmente. Mas o que é espiritual, portanto, o cristão genuíno, que já aceitou Jesus Cristo, o que já pela fé abandonou o pecado e vive em santidade, aquele que recebeu o Espírito Santo da verdade no seu coração, aquele no qual foi tornado o templo de Deus e que o Espírito Santo, ao qual o Espírito Santo habita, discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Portanto, o homem espiritual, o salvo em Cristo, não é o cristão nominal, eu sou cristão. O outro é cristão, toda a gente é cristão. Porque os mormons dizem que eles são também cristãos, que creem em Cristo. Aleluia! Só que cada movimento religioso crê num Cristo da sua maneira. Os testemunhas de Jeová também creem em Cristo. Só que, para os mormons, Cristo é apenas um Deus. Para os testemunhas de Jeová também é um Deus. Para ambos, foi um ser criado. Portanto, é uma criatura e não o Criador, que é bendito eternamente. Glória a Deus. Para muitos católicos, Cristo ainda é um menino Jesus num presépio. Ou então, uma imagem, um Cristo crucificado ainda numa cruz. Ainda não desceu da cruz, ainda não ressuscitou ao terceiro dia. Ainda não aleluia, ainda não venceu a morte. Glória a Deus. Xarabandogou, xarebas. Portanto, o que é espiritual é o que ele largou a idolatria. O que crê que Jesus é Deus. Se perguntas a um testemunha de Jeová se crê que Jesus é Deus, ele diz, não, Jesus não é Deus, Deus é Jeová. E Jesus, aleluia, é apenas o primeiro ser criado. Aleluia, veio o irmão de Lucifer. Chorabacapantofaço. Fica ligado no trono da glória, meu irmão. Porque o que eu estou a dar aqui é maná do céu para a tua salvação. É a palavra de Deus pura. É a palavra de Deus genuína. Glória a Deus. Portanto, o homem espiritual também não pode ser aquele que diz que aceitou Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, o Salvador da minha alma. Mas a pessoa, quando aceita a Jesus como o Senhor da sua vida, o Salvador da sua alma, não aceita só como Salvador, para o livrar do inferno. Com medo do inferno, eu aceitei a Cristo para não ir para o inferno, mas continuo pecando. Tem gente que aceita a Jesus, mas é só como Salvador, para ser salvo, mas não como Senhor, para lhe obedecer. Mas se tu não tens a Jesus como o teu Senhor, para lhe obedeceres, tu jamais vais ser salvo. Jamais vais ter a Cristo como o teu Salvador. Tem muita gente que aceitou Jesus, mas continua bebendo bebida alcoólica, continua fumando tabaco, continua preso ao vício das drogas, continua adulterando, vivendo no adultério, vivendo no mundo do crime, no mundo do jogo, do engano, da mentira, do roubo, da destruição, da blasfémia, da murmuração, da calúnia, do ódio, do rancor, da vingança própria, o mundo da violência, o mundo da destruição, o mundo da inveja, do ciúme, do ódio, o mundo da lascívia, do adultério, da fornicação, da imoralidade, da concupiscência. Então, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, isto tudo se fez novo. Aqui está a falar, o que é espiritual é aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. É aquele que se tornou templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo, aleluia, ordena e comanda a sua vida. Glória a Deus. É aquele que é comandado pelo Espírito e não aquele que comanda a Deus. E não aquele que encosta Deus à parede, como em algumas denominações neopentecostais, encosta Deus à parede e exige Deus porque é filho, tem direitos. Então Deus, tu tens que me dar. Exige de Deus, decreta, determina, ordena a Deus e Deus te é obrigado a cumprir. Então o verdadeiro filho de Deus é aquele que reconhece a sua condição de pecador, reconhece que só Jesus, Ele é Deus, Senhor e Salvador, só Ele morreu na cruz do Calvário para o salvar e pela fé abandona o pecado. Já não vive mais na carne, mas no Espírito. Já não agrada mais o mundo, mas o Pai que está no céu. Portanto, o que é espiritual discerne bem tudo. E Ele de ninguém é discernido. E Ele de ninguém é discernido. Aleluia. Glória a Deus.
Existem 4 escolas ou linhas de interpretação bíblicas em relação às profecias contidas no livro de Apocalipse. Existe a escola preterista, que aponta para eventos ocorridos no passado. Existe a escola de interpretação histórica, que aponta para eventos ocorridos no decorrer da história. Portanto, é presente, tempo presente. Existe a escola futurística, que aponta para eventos que hão de ocorrer ainda no futuro. E existe a escola idealista, aleluia, que é atemporal. A escola preterista nos declara que a maior parte dos eventos proféticos contidos em Apocalipse, talvez excetuando a sua segunda vinda e o Armagedom, se cumpriram no passado até ao ano 70 depois de Cristo. Ano esse em que Tito, que era general romano, destruiu a cidade de Jerusalém e o templo de Israel. A escola de interpretação histórica advoga, ou defende, que a maioria dos eventos contidos no livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse, se tem cumprido ao longo da história da Igreja. Portanto, e que pouco há para cumprir no futuro. Pouquíssimo mesmo. A escola de interpretação, por sua vez, a escola de interpretação futurística, a escola de interpretação futurística defende que as profecias previstas no livro de Apocalipse terão o seu cumprimento num tempo futuro. A escola de interpretação idealista não vê nenhuma aplicação histórica ou cumprimento literal da esmagadora maioria das profecias de Apocalipse, dando, ao invés disso, um significado simbólico e espiritual para essas profecias. Agora aqui observamos que tanto a escola idealista, que é claramente alegórica em termos de interpretação das Escrituras, quanto a escola preterista e até mesmo a histórica, de alguma maneira ou de alguma forma, alegorizam as profecias dadas a João no livro de Apocalipse. E por isso, a posição que eu vou adotar neste estudo do livro de Apocalipse é a futurística. Porque creio que se as profecias do Velho Testamento sejam relativas a Jesus, sejam relativas a Israel, às nações ou à Igreja, já se cumpriram ao longo da história e elas se cumpriram de um modo literal, assim também as profecias do livro de Apocalipse que faltam cumprir relativas à Igreja, a Israel, às nações e a Jesus Cristo se vão cumprir de uma forma literal. Basicamente, nós temos dois métodos, ou há apenas dois métodos de interpretação da Bíblia. O primeiro método é o chamado método alegórico. No método alegórico, cada pessoa atribui o sentido que preferir ou que desejar, o que ele quiser, às palavras de Deus, de modo que a autoridade final fica sendo o homem e não Deus. É chamada interpretação subjetiva, ou peculiar, ou particular ao indivíduo. Existe ainda o método de interpretação literal, também conhecido como histórico-gramatical. Vou aqui ler uma citação de D.L. Cooper, que diz: quando o sentido simples da Escritura faz senso comum, não procure nenhum outro sentido. Portanto, tome cada palavra no seu sentido literal, ou seja, no seu significado, assim é que é, literal, usual, ordinário, primário, a não ser que os factos do contexto imediato, estudados à luz de passagens relacionadas e de verdades axiomáticas e fundamentais, claramente indiquem o contrário. Obviamente que a interpretação literal, que é histórico-gramatical, tem espaço para linguagem figurada e poética. Por exemplo, eu sou a porta. Outro exemplo, os montes romperão em cântico. E outro exemplo, as árvores baterão palmas, etc. De um significado óbvio e indiscutível. Só não tem espaço para alegorismo. Associar, por exemplo, o leão à Inglaterra.
confundir Israel com a Igreja, etc. Por isso, deveremos sempre fazer uma exegese das Escrituras ao invés de fazermos uma exegese. Portanto, o método que a gente vai usar é o literal, o histórico ou gramatical. Devemos sempre fazer uma exegese das Escrituras ao invés de fazermos a exegese. O que é exegese, Pastor Luís? Exegese é um substantivo feminino, vem do grego, e, em primeiro lugar, no dicionário é um comentário ou uma dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Portanto, exegese é um comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. 2. É uma interpretação de uma obra literária, artística, etc. Neste caso, da Palavra de Deus, de uma obra religiosa, um livro histórico, mas também é religioso da Palavra de Deus, da Bíblia. A exegese também é um substantivo feminino e é bem parecida a palavra exegese com exegese, só que exegese é a forma correta de nós interpretarmos. A exegese significa interpretação de um texto atribuindo-lhe ideias do próprio leitor. Ou seja, colocando lá, inserindo ideias que vêm pré-concebidas na nossa mente. Na exegese, extraímos do texto, a gente abre o texto, lê, e extraímos do texto o significado que o texto nos quer dar. Nós extraímos do texto o seu significado. O texto é que vai falar connosco o que é que ele quer dizer. O texto é que nos vai esclarecer qual é o seu significado. Portanto, nós extraímos do texto aquilo que o texto nos quer falar. Ou seja, extraímos o significado do próprio texto. Na exegese. Mas na exegese, inserimos dentro do texto sagrado ideias pré-concebidas. Nós pegamos, fazemos, por exemplo, criamos uma ideia. Vou dar um exemplo. Existe várias escolas ou linhas de pensamento e interpretação, algumas delas vêm da teologia, acerca do tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo face à 70ª semana de Daniel e face à grande tribulação. Existe a linha pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista e pré-ira, ou antes da ira de Deus, também chamado de arrebatamento do 6º selo do Apocalipse. Existem essas 4 que são as principais. Depois existem outras como o arrebatamento parcial. Agora, tomando o exemplo do pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo nos diz assim: a Igreja não vai... Primeiro preconceito. A Igreja não vai passar pela grande tribulação. Quer dizer, a pessoa nem leu a Bíblia, mas já foi ensinada, assim que aceitou Jesus, que a Igreja não vai passar. Então ela já mentaliza que não vai passar. Segundo preconceito. A Igreja não pode passar. Ou a Igreja jamais passará, jamais pode passar, nunca pode passar. Ela primeiro não vai passar. Segundo, ela não pode. Não pode. É impossível. Não pode passar pela grande tribulação. E o terceiro preconceito. Se alguém ensinar o contrário destas verdades, entre aspas, destes dogmas, que são verdades irrefutáveis, que a gente vai ver que não vai ser bem assim, que a gente vai ler dentro da palavra e tu vais ver o tempo do arrebatamento verdadeiro. Se alguém ensinar o contrário destas duas premissas, primeiro, que a Igreja não vai passar pela grande tribulação. Segundo, a Igreja não pode passar pela grande tribulação. Seja um herege, um falso profeta. Está ensinando heresia. É um falso profeta ou um herege. Quer ensinar o contrário. Então, metendo isto na cabeça, mesmo que essa pessoa depois vai encontrar nas Escrituras precisamente o oposto, como disse Jesus disse, aleluia, e logo depois da tribulação daqueles dias o sol escurecerá. E a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu. E as potências que estão nos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, com rijo clamor de trombeta. Aleluia! O qual enviará os seus anjos a juntar os seus filhos desde os 4 ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Está lá em Mateus, capítulo 24, do 29 ao 31. Marcos 13, do 24 ao 27. Portanto, ele vê o quê? Que logo depois da tribulação daqueles dias, Jesus vem sobre as nuvens do céu, acima das nuvens do céu, e envia os seus anjos, ajunta os escolhidos desde os 4 cantos da terra, e os arrebata da terra
da extremidade, ou seja, desde o lugar mais longínquo da terra, das extremidades da terra, à extremidade do céu. Então isto é um arrebatamento. Pois já vamos lá ver se é o verdadeiro ou não. Amém? Vamos ver mais adiante no estudo. Mas mesmo que ele encontre esta passagem, ou que ele encontre outra passagem em que Paulo disse, aleluia, rogamo-vos, pois, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, portanto, quando é que nós vamos ser reunidos a Cristo? Quando é que Jesus vem e nós vamos ser reunidos a Ele? No dia do arrebatamento. Então, rogamos pelo dia do arrebatamento, ou pelo arrebatamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. O que é o dia de Cristo? É o dia da vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento. É o dia da vinda do Senhor Jesus para a nossa reunião com Ele. É o dia que somos reunidos a Ele. É o dia do arrebatamento. O dia de Cristo é o dia do arrebatamento. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Como se o dia do arrebatamento estivesse já perto. Ou seja, iminente. Então, ninguém de maneira alguma vos engane. Então, ninguém vos diga que está iminente. Porque não será assim. Aleluia. Não será assim o quê? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa reunião com Ele. A vinda de Jesus para o arrebatamento. O arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte se assentará no templo de Deus, querendo parecer a Deus. E quando é que isto acontece? Exatamente a meio, na abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, a meio da 70ª semana de Daniel, ou seja, ao fim de 3 anos e meio que o anticristo surge, como um diplomata. Assina o tratado, a meio rompe o tratado e se manifesta como besta e lhe é dado o poder para reinar por 42 meses. Então, antes do meio, eu não estou a ver nenhum arrebatamento. Mas, contudo, porém, dei o exemplo do pré-tribulacionismo, ele cria um dogma que a igreja não vai ser arrebatada antes. Aliás, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Portanto, que ela não vai passar pela tribulação. A igreja não pode, de maneira alguma, é impossível passar pela grande tribulação. E quem ensinar o contrário seja herege ou falso profeta, ou falso mestre. Mas depois, quando eles deparam com Mateus 24, dizer imediatamente depois da tribulação daqueles dias, aleluia, o sol escurece e a lua escurece, e Jesus vem, envia os anjos, arrebata os seus queridos desde os 4 cantos da terra até ao céu, aleluia, ele aí vai ter que reinterpretar, vai ter que dizer, não, isso aí não é arrebatamento, é a vinda de Jesus para o Armagedom, é um ajuntamento só dos queridos na terra. Não, é da terra aos céus. Leia lá em Marcos 13, aleluia, do 24 ao 27, é desde a extremidade da terra ao céu, uma coisa de um lugar para o outro. Mas quando ele vir esse texto, ele vai ter que reinterpretar. Ou seja, vai ter que inserir a sua ideia pré-concebida do pré-tribulacionismo dentro da Escritura para ropalabassurikai, estou sentindo a glória, para então poder interpretar novamente. Ele vai reinterpretar a Escritura. E quando ele vir lá, Paulo disse para que Jesus venha, não é? E nós sejamos reunidos a Ele, ou seja, para que se dê o arrebatamento, para que o arrebatamento venha, para que haja o arrebatamento. Ninguém de maneira alguma vos engana, ninguém de maneira alguma pode dizer que está iminente, que o dia de Cristo, o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento está às portas, porque tem que acontecer 2 coisas antes e não uma. Haja a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Então tem que vir a apostasia, a manifestação da besta à meio da 70ª semana de Daniel. Quando ele lê lá esse texto, canto faço. Ele vai ter que, não, isto é impossível, na igreja não pode, então vai ter que reinterpretar. Vai ter que reinterpretar a Bíblia. Ele vai ter que inserir a sua própria ideia para tentar reinterpretar a Escritura. Então não faças a exegese, não insiras ideias pré-concebidas no texto. Então como é que ele vai interpretar a 2 Colossenses capítulo 2? Ele vai dizer que vai haver só a apostasia e que o arrebatamento é algo pelo meio, algo que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que para que Cristo venha, sejamos reunidos a Ele, tem que acontecer 2 coisas e não haja apostasia, né? Venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado. É uma coisa mais outra, não é uma coisa e pelo meio há arrebatamento. Não é uma coisa sem a outra. É uma coisa mais a outra. Não é? Ou então dar um novo sentido para a palavra apostasia, que quer dizer afastamento da fé. Vai ter dizer que esse afastamento aí é o arrebatamento da terra ao céu, quando eu posso provar claramente pelo contexto do livro de Atos que não é. Então cuidado com a interpretação, aleluia, de exegese, que provém da tua mente. Crias um conceito de doutrina primeiro antes de ler a Bíblia. A Bíblia é que tem que te revelar, tem que te dizer o que é a doutrina e o que é, aleluia, a verdadeira interpretação. Depois é que tu vais fazer mais estudos. Mas quando a pessoa já sabe tudo,
ela meteu uma coisa na cabeça e agora lê a Bíblia, já sei. Vai tentar procurar versículos isolados para defender a sua tese. Isso a gente já lá vai mais à frente. Então, não te esqueças de uma coisa. Glória a Deus, na exegese, tu descobres qual é que é o significado do texto. E na exegese, tu inseres o significado dentro do texto. Tu próprio determinas qual é o significado do texto, a priori. Então não faças exegese, mas faz exegese. Glória a Deus. Nós queremos aprender o significado do texto e não determinar o sentido do texto. Amém? Glória a Deus. Há 3 regras de exegese essenciais para se poder interpretar toda a palavra de Deus e não somente as porções proféticas. Há 3 regras. Primeiro, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Segundo, o texto deve ser sempre visto dentro do seu contexto. E terceiro, a Bíblia nunca se contradiz. Amém? A Bíblia não se contradiz. Ela está em harmonia, ela concorda. E o que dois concordarem na terra, lhes será concedido do céu. Vamos então para a primeira. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. 1 de Coríntios 2,13, as quais também falamos, não com as palavras da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Portanto, o Espírito Santo ensina algo. Por exemplo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí estão umas palavras espirituais que o Espírito Santo ensinou em João 14,6. E agora vou comparar com as espirituais, em Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação, como também não há nenhum outro nome dado pelos homens abaixo dos céus, pelo qual devemos ser salvos. Então, a comparar as coisas espirituais com as espirituais. É o texto se interpreta pelo próprio texto. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Glória a Deus. Primeira regra. Segundo, o texto deve ser sempre visto dentro do seu contexto. Gênesis capítulo 9, vou dar um exemplo de Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Até aí tudo bem. Agora aqui vem o mal. Gênesis 9, 21. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se, ou seja, pôs-se nu, pôs-se pelado, em pelota. Estilo nudista, estilo aqueles que fazem nudismo nas praias. E descobriu-se no meio da sua tenda. E pôs-se nu no meio da sua tenda. Se eu fosse um herege, um falso profeta, um endemoniado, eu diria que temos que nos embriagar e andarmos nus, pois isso é o que está escrito na palavra de Deus. E que isto é um mandamento de Deus. Ignorando assim todo o seu contexto imediato, ou seja, próximo e distante, longínquo. Sendo que esta passagem não é um mandamento de Deus para a igreja, mas sim apenas um relato histórico de algo desagradável e até mesmo pecaminoso aos olhos de Deus que de facto sucedeu. E passagens paralelas, como Apocalipse 16,15, que diz: eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, que guarda as suas roupas para que não ande nu e se vejam as suas vergonhas. E Efésios 5,18, que diz: não vos embriagueis no vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Claramente condenam ambas estas ações de embriaguez e nudismo. Portanto, o texto fora do contexto, por exemplo, muita gente pode me dizer: pastor, o dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos de Deus, nem o Filho, somente o Pai. Está lá em Mateus 24,36. E isso prova que o arrebatamento pode ser a qualquer momento, é iminente. Isso prova também que ele tem que ser antes da grande tribulação. Amém? Então é o que te vão dizer. Irmãos, se tu pegares em Mateus 24, esse dia e a hora que ninguém sabe, só acontece, só pode vir, esse dia e a hora do arrebatamento que ninguém sabe, depois que os sinais da sua vinda estejam todos cumpridos. Ou seja, só aí é que fica iminente. E que sinais são esses? Porque os discípulos perguntaram para Jesus. Jesus disse assim: não vedes tudo isto? Observando o templo de Zorobabel, que havia sido reformado por Herodes, um templo de Jerusalém. Disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre a pedra que não seja derribada. E os discípulos, falando com ele à parte, em particular em separado, lhe perguntaram, dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas? Que coisas? Não ficar pedra sobre pedra. E que sinal haverá da tua vinda, da tua parúcia, da tua vinda, da tua chegada, da tua volta, da tua presença, da tua visita e do fim do mundo? E Jesus disse: acautelai-vos, ninguém nos engane. Começou a dizer os sinais, porque virão muitos em meu nome e a muitos enganarão. Primeiro sinal: o anticristo chega como diplomata, assassina o tratado. Depois diz lá: e haverá guerras, rumores de guerras, haverá fomes, e haverá epidemias e terremotos em vários lugares, mas tudo isto são os princípios das dores. Portanto, tem que haver o princípio das dores. São os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Depois continua a falar
então vos hão de entregar para a tribulação. Literalmente, é para a tribulação, para seres atormentados e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações. Aleluia, glória a Deus. Sharamandaraya. Quando, por esta razão, ou quando depois vires que o abominável da desolação está no lugar santo, quem lê entenda. Então estiverem nas aldeias, fujam para os montes. Então a grande tribulação. E porque haverá então uma grande... Porquê é que vão entregar os cristãos para a tribulação? Porque haverá então uma grande tribulação. Haverá então, quer dizer que antes não havia. Está lá em Mateus 24, 21. Haverá então uma grande tribulação como nunca houve. Nem tão pouco há de haver. E se não fossem abreviados aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos Cristos serão abreviados, serão reduzidos. Então a grande tribulação começa a meio da 70ª semana de Daniel, vai durar dias. Não é? E depois dizia logo depois da tribulação daqueles dias. Então a tribulação chega ao fim. Quando o sol escurece, a lua escurece e fica da cor do sangue, como vamos ver depois em Apocalipse, capítulo 6. As estrelas caem do céu, há uma chuva de meteoros e as potências que estão nos céus são abaladas. Os céus são abalados, fica tudo às escuras. Então é que vem Jesus e arrebata a igreja. Então, só quando o sol e a lua escurecer e começar a cair meteoros na terra e ficar tudo às escuras, haver um forte apagão nos céus, aí é que tu podes ter a certeza que já está próximo às portas. Aí é que fica iminente. Agora não é iminente. Então a doutrina da iminência, no presente, não é válida, mas será válida num futuro a médio prazo ou próximo. Glória a Deus. Agora não é, mas vai ser. Então Mateus 24, 36 não prova a iminência, nem prova que o arrebatamento é antes da grande tribulação daqueles dias. Mas o arrebatamento será imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Quando o sol e a lua escurecer. Chorabá-samaya, que é o sinal da vinda de Jesus. Qual é o sinal da tua vinda? Ele vai vir de uma forma gloriosa, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. É uma coisa visível, depois daqueles dias de escuridão. Então, quando o Anticristo se manifestar, a meio da 70ª semana de Daniel, como abominação da desolação no lugar santo do templo e declarar-se: eu sou Deus. Quando começar a grande perseguição, a grande tribulação contra os cristãos. E aí, quando o sol escurece e a lua escurece, é que tu podes ter a certeza que aí já está próximo e às portas. Então Mateus 24, 36, quando te diz que o dia e a hora ninguém sabe o dia e a hora da sua vinda. Também ninguém sabe quantos dias durará a grande tribulação. Por isso é que diz que aqueles dias vão ser abreviados. E aí está o detalhe, o segredo. Os dias vão ser encurtados. A grande tribulação era para durar 3 anos e meio. Mas Deus não vai encurtar a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Não pode, porque senão estaria a falhar com a promessa feita a Daniel e ao povo de Israel. Aleluia. Deus também não pode encurtar os 42 meses, os 3 anos e meio, que também começam precisamente na abominação da desolação, na segunda metade da semana, dados ao Anticristo para reinar. Deus vai encurtar os dias de perseguição contra os escolhidos, que é a igreja. Então, tu aqui já vês que, assim como tu não sabes quantos dias vai durar a grande tribulação, também não vais saber exatamente o dia e a hora do Senhor, porque está relacionado. Assim que a grande tribulação acaba, o sol e a lua escurece e logo a seguir Jesus vem. Então ninguém sabe o dia e a hora, mas esse dia e a hora que ninguém sabe só vai acontecer na segunda metade da 70ª semana de Daniel. Alguns depois da abominação da desolação, aos 3 anos e meio, desde que o tratado é assinado. É depois da abominação da desolação e é antes que a ira de Deus começa a ser derramada na abertura do 7º selo. Portanto, a visão que eu vou adotar para este estudo é o arrebatamento antes da ira de Deus. Deus nos livra da ira vindoura, mas não diz em parte alguma, Deus nos livra da tribulação. Então é a posição de acordo com a revelação que Deus me deu também, após uma campanha que eu fiz 30 dias de jejum e após 2 anos de questionamento com Deus acerca do tempo da vinda do Senhor. Glória a Deus, eu creio que o arrebatamento se dará no dia do Senhor. No iníciozinho do dia do Senhor. Só que o dia do Senhor não é a grande tribulação. Ele vai começar quando o sol e a lua escurecerem. E o sol e a lua só escurecem depois que a tribulação acaba, a grande tribulação. Então, tu já entendes aqui, porque muita gente pega num texto fora do contexto. Pega no texto fora do contexto. Muita gente diz assim: o dia e a hora ninguém sabe. Pronto, se o dia e a hora ninguém sabe, então pode ser a qualquer momento. Não é a qualquer momento, é depois dos sinais da sua vinda estarem cumpridos. E só fica iminente depois de todos os sinais estarem cumpridos. Ou seja, depois do meio da 70ª semana de Daniel, depois da abominação da desolação, da grande tribulação, estarem em tempos de grande tribulação contra os escolhidos e que o sol e a lua ficam às escuras. Há um forte apagão nos céus. Aí é que fica iminente. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então cuidado com textos fora do contexto, porque vira pretexto para heresia. O texto fora do contexto é um pretexto para heresias e a nossa fé não deverá estar fundamentada em meia dúzia de versículos isolados, mas sim no contexto geral da palavra de Deus. Tem algumas visões doutrinárias sobre escatologia e doutrina dos últimos dias que são apenas baseadas em versículos isolados. Versículos isolados. Dá-me aí a prova que isto é mesmo assim. Dá-me aí 4 ou 5 ou 6, 3 ou 4 versículos isolados.
que se tu fores a ler o seu contexto, não quer dizer nada daquilo ao qual o pastor, o professor em teologia, o doutor, o pregador, o reverendo, seja quem for, o doutor, a doutora, a pastora, está ensinando. Então cuidado com o texto fora do contexto. Para interpretares profecia, tu tens que ler o contexto. Sempre. O que está antes e depois do texto. Seja o contexto imediato ou próximo, ou o contexto distante, longínquo. E também ver o contexto paralelo. Glória a Deus. Terceira regra de exegese. A Bíblia nunca se contradiz. Nunca. Aleluia. Porque a lei e os profetas testemunham de Jesus. Está lá em Lucas 24. Convinha que de mim se cumprisse tudo o que está escrito na lei, nos profetas e nos escritos, nos salmos. Lei, profetas e nos salmos. Ou seja, nos livros poéticos, nos livros da lei, são 5. Aleluia. Glória a Deus. Nos livros proféticos, que são os livros históricos, nos livros poéticos, que são 5, e nos livros da lei, que são 5. Amém? Jesus cumpriu. Então, pela boca de 2 ou 3 testemunhas é confirmada toda a palavra. Então as Escrituras elas são concordantes, uma concorda com a outra. Olha aqui o que é que diz aqui. A Bíblia ela não se vai contradizer. Mesmo em termos de escatologia, ela não se vai contradizer. Tito capítulo 1, versículo 9. Retendo fiel a palavra, que é conforme a doutrina, ou seja, conforme a instrução e ensino, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então Deus não é Deus de confusão, de contradição. Fica bem atento, glória a Deus. Além destas regras essenciais, temos também outras que serão importantíssimas de utilizar em relação às profecias do livro de Apocalipse. Primeiro, há uma regra chamada, estas regras extra, é a lei da primeira referência. O sentido simbólico na Bíblia geralmente é determinado pela sua primeira ocorrência. Exemplo, fermento é sempre mal em termos simbólicos. Pecado, hipocrisia, e isto explica a parábola do fermento em Mateus capítulo 13. Há também a lei da recapitulação. Passagens sucessivas podem ser recapitulações, repetições de um mesmo facto sobre diferentes ênfases ou pontos de vista. Por exemplo, os 4 evangelhos. Há 4 evangelhos, mas os factos são os mesmos. Vistos, ou analisados, ou descritos, segundo 4 escritores diferentes, segundo 4 pontos de vista, ou óticas diferentes. Os sonhos de Faraó. Deus deu 2 sonhos a Faraó, em que ele via, glória a Deus, 7 espigas magras e 7 espigas gordas. E as magras comiam as espigas gordas. E havia 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as magras comiam as gordas. Então um sonho confirmou o outro. Falava de 7 anos de fartura e de 7 anos de escassez. Está aqui uma recapitulação. Deus podia ter dado só um sonho. E pronto, e chegava. Mas Deus recapitulou. Deus, por exemplo, se revelou ao rei Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, dando a interpretação ao próprio Daniel. E Deus se revelou novamente em Daniel capítulo 7. Por exemplo, em Daniel capítulo 2 aparecem 4, aliás, uma estátua em 4 partes diferentes. Em cada uma das partes da estátua tem metais diferentes e simboliza impérios diferentes. Os 4 grandes impérios da antiguidade, começando com o babilónico. Em que o último império surgirá novamente nos últimos dias, que é o Império Romano revivificado, ou ressuscitado, do qual virá a ponta pequena, que abaterá 3, do qual virá o Anticristo. E esse império vai ser destruído pelo reino, pela vinda de Jesus e pelo reino milenar de Jesus Cristo, que é a pedra. Também em Daniel capítulo 7 nós vemos que Deus, glória a Deus, revelou 4 animais, 4 feras, 4 bestas. Referente também aos 4 impérios e também depois tem uma conotação de repetição no último império, que será também o império do Anticristo. Então ali, tanto Daniel 2 como Daniel 7, Daniel 2 há uma só estátua, mas há 4 partes diferentes. Em Daniel 7 nós vemos 4 bestas, 4 feras diferentes, representando os 4 reinos em seguimento. Os 4 reinos iniciais. Casa perfeitamente. A primeira besta é o leão, é o Império Babilónico. A segunda besta é o urso, o Império Medo-Persa, que se sucedeu. A terceira besta é o leopardo, o Império
grego macedónico de Alexandre o Grande, e a quarta besta é um animal grande e feroz e terrível, que é o Império Romano. Aleluia! Então tu vês a lei da recapitulação. Então Deus fala uma vez e fala outra vez. É o mesmo assunto, mas é uma recapitulação sobre óticas, ou adicionando ou diminuindo alguns detalhes, mas tudo confirmando, nunca se contradizendo. Amém? Portanto, temos os 4 evangelhos como exemplo, temos os sonhos de Faraó, temos a revelação dos 4 impérios, dados a Daniel, no capítulo 2 e no capítulo 7, e temos também Gênesis 1 e outros relatos da criação, como Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 1, Deus dá a ordem de eventos que Deus fez em cada um, e descreve os eventos que Deus criou, as coisas que Deus fez em cada um dos 6 dias da criação. Em Gênesis 2 há um resumo inicial e Deus dá mais detalhes acerca da criação do homem e da mulher. Glória a Deus! Então, não é uma contradição, é apenas só juntar, colocar as peças, encaixar no puzzle certo, porque elas são paralelas. Glória a Deus! Também eu poderia te falar que, como há 4 evangelhos, também há uma recapitulação. Por exemplo, o sermão profético de Mateus 24 e 25, nomeadamente o capítulo 24 de Mateus, ele também está em Marcos 13. É as mesmas palavras que Jesus falou, está lá. Bate. Mateus 24, Marcos 13. É um texto paralelo. Que fala sobre o quê? Sobre os sinais da sua vinda e sobre o fim dos tempos. Glória a Deus. As perguntas foram feitas a Jesus. E também está em Lucas 17 e em Lucas 21. As palavras que Jesus disse. Então há paralelismos na Bíblia. Glória a Deus. E está em Apocalipse capítulo 6. Se tu colocares uma Bíblia aberta em Mateus 24 e outra em Apocalipse 6 e analisares passo a passo, tu vês que são os mesmos eventos e estão na mesma ordem cronológica. E relata o quê? Relata a 70ª semana de Daniel. Desde o começo até, aleluia, a abertura do 6º selo de Apocalipse, que é o selo que anuncia a chegada do dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Jesus vem e arrebata os seus escolhidos. Envia os seus anjos, arrebata os seus escolhidos. Agora, por último, temos aqui também a lei... faltam 2 leis. A lei do duplo cumprimento. Existem muitas profecias na Bíblia que têm um duplo cumprimento. A primeira vez num sentido menor e incompleto. E a segunda vez num sentido maior e completo. E a primeira vez se cumpre num futuro próximo. E a segunda vez num futuro longínquo ou escatológico. Portanto, é a lei do duplo cumprimento. Há profecias que têm mais do que um cumprimento na Bíblia. Tens de estar atento a isso para analisares o livro do Apocalipse. Exemplos. Quando Joel, no capítulo 2, profetizou o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, e isso teve um cumprimento inicial com somente 120 pessoas no dia de Pentecostes, 50 dias após a morte de Jesus na cruz do Calvário, em Atos 2, mas tem-se cumprido, teve outros cumprimentos, tem mais do que um cumprimento, tem-se cumprido no presente, com milhões de pessoas batizadas com o Espírito Santo e que falam em línguas. E por último, se cumprirá nos dias que antecedem o Armagedão com a nação de Israel. Porque diz que eles verão aquele a quem trespassaram e prantearão como quem pranteia por um filho primogênito de Deus, e enviará sobre eles, derramará sobre eles o Espírito de ação de graça e súplicas. E então vão chorar, vão se converter a Cristo. Aleluia! Após a 70ª semana de Daniel, nos dias que antecedem o Armagedão. Depois eu tenho como provar, amém? Ou pelo menos descrever que o dia do Armagedão, a descida de Jesus para o Armagedão, é 30 dias após a conclusão da 70ª semana de Daniel. Não é no final da semana da 70ª, mas é depois. É naqueles dias extra, no finalzinho. Glória a Deus. Outro exemplo é o dia do Senhor. Dia esse que por vezes tem um cumprimento inicial num futuro próximo, em um juízo contra uma determinada nação, cidade, povo ou rei, mas num futuro distante, quando Jesus voltar para punir todos os ímpios da terra, na chamada ira do Senhor. Também é chamado de grande e terrível dia da ira do Senhor. Glória a Deus. Vamos aqui ver por último, amém? Uma outra regra que nós não podemos descurar, e a última, determinar as referências literais das figuras de linguagem que nos dão uma comparação, uma amplificação, portanto a coisa fica maior, na comparação fica parecido, não igual. Na amplificação,
a coisa fica maior, é amplificada em intensidade. Ou substituição. Entre as várias profecias da palavra existem inúmeras figuras de linguagem como a símile, que é a comparação, hipérbole, tem a ver com aumento, ou a metáfora, que é uma substituição. E compete-nos discernir quais são as referências a um cumprimento literal histórico dessas mesmas profecias. Aleluia. Portanto, dentro da figura de linguagem tem que haver uma referência a um cumprimento literal. Aleluia. Glória a Deus. Exemplo. Quando em Apocalipse 6,12 nos diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Quando nesta profecia diz que o sol tornou-se negro como um saco de silício, aleluia, não é que literalmente o sol se tornou como um saco de silício, não. Aqui está, já vais ver. Aqui há o uso de uma figura de linguagem que é símil, ou a comparação, e que obviamente isto não é uma linguagem literal, porém há uma referência literal a um cumprimento literal no futuro, pois da mesma forma que um saco de silício é negro, o sol se tornará no futuro literalmente negro. Amém? Aqui em Apocalipse também, capítulo 2, outro exemplo, versículo 1 e 2, e viu-se um grande sinal no céu. Portanto, João viu isto no céu. Uma mulher vestida do sol. Uma mulher no céu, pairando no céu, vestida. A roupa dela era o sol. Aleluia. Olha aí. E a lua estava debaixo dos seus pés. Portanto, ela tinha a lua debaixo dos pés, estava vestida do sol e tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida. Uma mulher grávida. E com dores, tinha dores. E gritava com ânsias de dar à luz. Aqui, obviamente, é impossível pelo entendimento comum que esta mulher que João viu vestida do sol e com a lua debaixo dos seus pés e que estava grávida em trabalhos de parto seja literalmente uma mulher. Seja uma mulher literal. Que está grávida. Mas aqui nos é dada uma figura de linguagem, a metáfora. Aqui é um conjunto de metáforas, é uma alegoria, que é um objeto substituído por outro. Portanto, a mulher não é mulher literal, mas é Israel literal. Rabashurikanta. A mulher no lugar de Israel e que faz uma referência literal à nação de Israel, substituindo-a. E também a gravidez, referindo-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que haveria de nascer de uma virgem que seria pertencente à nação de Israel. E acima de tudo isto, todas estas regras e tudo, o maior professor é o Espírito Santo de Deus. O maior professor é o Espírito Santo de Deus. Não precisas tirar curso de teologia, curso de escatologia, não precisas de nada. Precisas só de orar sem cessar e pedir a Deus para te dar a interpretação. E precisas de ler a palavra de Deus, porque diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quem conhece o poder de Deus tem intimidade com Deus. Ora e jejum e tem intimidade com o Espírito de Deus e lê a palavra. Glória a Deus. 1 João capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Versículo 27. E a unção que recebeste dele fica em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Portanto, não há necessidade que venha agora o pastor Silas Malafaia, que é psicólogo, ou o Caio Fábio, não é? Que agora é hippie. Acho que ele deve ser hippie. Tem assim um aspecto de hippie. Aleluia, que é um filósofo hippie. Ou que venha qualquer outro professor, ou que venha alguém, aleluia, com um curso de escatologia, como o pastor Napoleão Falcão, como o Marco Feliciano, seja quem for, te ensinar. Não temos necessidade que alguém vos ensine. Mas eles todos são pastores, são homens de Deus. Não estou a dizer que são homens de Deus, são homens do diabo. Tomara eu que sejam homens de Deus, tomara eu. Mas alguns deles, ou se não todos, infelizmente, precisam de algumas varadas, correções, para entrarem no estreito de Jeová. E Deus corrige a quem ama e açoita a todo aquele a quem recebe por filho. Alabanto farabacantou xerehei. Aleluia, glória a Deus. Então tu não precisas de nenhum que te apareça aí, o Napoleão Falcão, a dizer que tem um curso de teologia, para dizer, não, eu aprendi, mas o Napoleão Falcão diz, interessa é o que diz Jesus. O que disseram os apóstolos e os profetas. Isso é o que te interessa. E o que o Espírito Santo te confirma. Escritura comparando com a Escritura. Então, é bem claro aqui. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Tu não tens necessidade que ninguém te ensine. Mas não é bom ouvir a palavra. É bom, mas ouve a palavra, mas analisa tudo e retém-o bem. E faz prova com Deus. Provai-se os Espíritos vêm de Deus. Provai-se se esses que eu mencionei estão a ser usados pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito da mentira do engano. E outros mais. Aleluia, que por aí há. Com PhD, ThD em
especialização em escatologia, doutorado em escatologia, em teologia, não sei o quê. Mas não é por aí. Nem tudo o que luz é ouro, nem todo aquele bicho senhor entrará no reino de Deus. Alguns ou muitos deles poderão estar em pecado. Vidas de pecado, não é? O Espírito Santo está usando, então tem cuidado. Já está em pecado, já não tem em mente de Cristo, já tem em mente do anticristo. E vê lá o que é que ele está ensinando. Por nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 de Coríntios 13, 8. Então, e a unção que recebeste dele, portanto, a unção, o Espírito Santo que tu recebeste de Cristo, fica em vós, fica em ti. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém? Jesus não disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem ter o curso de teologia superior, nem seres doutorado, nem seres mestrado, nem seres bacharel. Amém? Jesus não disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem tendo o curso de teologia. Ou errais não tendo a teologia, nem o poder de Deus. Ele disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o poder de Deus é o Espírito Santo em ti, que te conduz em toda a verdade. E as Escrituras é a palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Nada podemos contra a verdade. Santificos na tua palavra é a verdade. A verdade liberta. E salva o homem de Deus. Oh, glória. João 16,13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quando Jesus vier, ele vai te guiar em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus vai anunciar o que há de vir. Aleluia. Ou seja, através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus te anuncia o que há de vir, que é Jesus, está lá no céu. A melhor maneira de iniciarmos o estudo do Apocalipse é entendermos duas coisas. Amém? Já estou aqui concluindo esta introdução. É uma introdução, mas tem muito sumo. Espero que tu venhas a aproveitar, relê, vê as referências, volta atrás neste estudo, revê, reouve, porque Deus tem algo para falar contigo. Aleluia, glória a Deus. A melhor maneira de iniciarmos o estudo do livro do Apocalipse é entendermos duas coisas. Primeiro, o livro do Apocalipse, ao contrário do que a maioria dos teólogos dizem, não é um livro impossível de se entender ou muito difícil de se entender. E que por isso não vale a pena estudá-lo, porque não vão entender mesmo. Não é? Eles dizem, não leias Apocalipse, tu não vais perceber, é muito difícil. Não leias. Irmãos, é o livro que tu mais deves ler nestes últimos dias, para estares preparado para o que vai vir sobre a terra e sobre a igreja, antes do arrebatamento, senão não vais estar preparado para os dias finais. Glória a Deus. Mas o livro do Apocalipse é uma revelação para os servos de Jesus Cristo e não um mistério oculto ou encoberto. Revelação, está logo aqui ao início, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então é uma revelação, não é uma encobrição, não é um mistério, é uma revelação. Se é uma revelação e que foi dada por Cristo aos seus servos, portanto aos cristãos, aleluia, das coisas que vão acontecer no futuro, aleluia, então, claramente, glória a Deus, claramente tu vês, glória a Deus, se é uma revelação, então ela não vai ser difícil de entender. Pode ter alguma dificuldade numa ou noutra parte, algumas porções ser difícil, mas a maioria é fácil de entender. Olha aí, é certo que tal como algumas passagens das epístolas paulinas são difíceis de entender, também há passagens em Apocalipse que são difíceis de entender, mas o contexto geral do livro dá perfeitamente para qualquer criança ler e perceber. Dá perfeitamente. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então nem as profecias escritas por João não são de particular, não é? Um entende de uma maneira, o outro entende da outra. Eu entendo assim, eu entendo assado. Não. Há uma coerência, não há de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, ou seja, superados, capacitados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo. Quem queria dizer aleluia? Romanos 15:4. Por tudo o que antes foi escrito foi para o nosso ensino. Para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Glória a Deus, então, só vais ter esperança se tu leres tudo o que foi escrito, inclusive o livro do Apocalipse. Não descures a leitura do livro do Apocalipse. Ele é importantíssimo nesta fase final. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Aqui, segundo, portanto, são duas coisas que nós temos que entender. A primeira, o livro do Apocalipse não é um livro impossível ou até muito difícil de se entender. E que por isso não vale a pena estudá-lo. É um livro que, regra geral, ele é fácil de entender, tem algumas porções mais difíceis de entender, mas importantíssimo e vale a pena estudá-lo, porque é uma revelação para nós, não é uma encobrição. Segundo, não deveremos cometer o erro de acharmos que o livro de Apocalipse não foi escrito em ordem cronológica, ou não está escrito em ordem cronológica, e que as séries de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças se sobrepõem entre si. Daqui a pouco faz um bolo. Primeiro o primeiro selo, depois primeiro selo, primeira taça e primeira trombeta, tudo ao mesmo tempo. É tudo ao molho e fé em Deus, como dizem os mundanos. Não é assim. Não vai vir o primeiro selo, e depois a terceira trombeta, e depois a quinta taça, e depois o segundo selo, e depois... Não é uma coisa aleatória, nem que se sobreponha. Não há sobreposição entre os selos, trombetas e taças. Há uma ordem. Embora haja porções do livro do Apocalipse que são parentéticas, que há um parênteses, ou seja, uma recapitulação, conforme nós falámos, uma das regras de interpretação é a recapitulação. Vou dar este exemplo. Em Apocalipse capítulo 1 ao 3 nos fala de coisas que aconteceram no século I. O apóstolo João foi arrebatado em espírito no século I. E em Apocalipse 12 diz que a mulher deu à luz o filho. E quando é que Israel, entre aspas, quando é que Maria, que é da descendência de Israel, deu à luz a Jesus? No século I. Então, tanto Apocalipse do 1 ao 3 fala do século I, as 7 igrejas da Ásia, no capítulo 2 e 3, são 7 igrejas que existiam literalmente no século I, e também a mulher que deu à luz o seu filho, aleluia, que depois foi arrebatado para o Pai 40 dias após a Andarai, a Páscoa, a sua morte no Calvário, foi arrebatado para o céu, corporalmente e visivelmente, está lá em Atos 1:11. Esses eventos ocorreram no século I. Então o capítulo 12 é um parênteses. Quer dizer, em termos de cronologia de capítulos, dá-se um parênteses no capítulo 12. Há parênteses. Todavia, aleluia, ele está em ordem cronológica. Ou seja, a sequência dos selos, trombetas e taças nunca se sobrepõe. Está em ordem cronológica. Vou dar este exemplo. Glória a Deus. Já tem o exemplo do capítulo 1 ao 3 de Apocalipse. Ele vai casar com o capítulo 12. O capítulo 12 é um parênteses. Volta atrás no tempo para o século I. Então no capítulo aleluia, 11 de Apocalipse, tu tens, aleluia, o soar da 7ª trombeta. Ou seja, tu tens a conclusão da 70ª semana de Daniel e a entrada, já na 7ª trombeta, após a morte e a ressurreição das duas testemunhas. Aliás, aí já pertence aos 30 dias extra, de que falou Daniel, capítulo 12, versículo 11. Mas no capítulo 12 volta atrás, no tempo, e volta para o século I, falando de uma mulher que deu à luz um filho, e depois foi arrebatado para o Pai, o seu trono. Glória a Deus. Então, embora haja partes do livro do Apocalipse que são parentéticas, ou seja, recapitulações, como no capítulo 12, que é uma recapitulação, aleluia, glória a Deus, porém, ele está em ordem cronológica, e jamais o 7º selo de Apocalipse poderá ser aberto antes do primeiro selo. Nem sequer poderá ser soada a primeira trombeta, sem que tenha antes sido aberto o 7º selo. Porque quando é aberto o 7º selo, tu vais ver 7 anjos, antes de lhes serem dadas as trombetas. Depois é que lhes são dadas as trombetas, se preparam para tocar, e depois é que o primeiro toca a sua trombeta. Quer dizer que há uma ordem cronológica disto. Não é aleatório. E também na expressão, e depois destas coisas, e depois destas coisas, pressupõe que há uma cronologia. Se é depois, não é antes. E depois destas coisas, e depois destas coisas, e depois destas coisas, repetidamente, está no livro do Apocalipse, João descrevendo, e depois destas coisas, olhei e vi, depois destas coisas vi, depois destas coisas vi. Glória a Deus. Então, há uma cronologia. Só não vê quem não quer entender. Aleluia. Também, de igual modo, não poderão vir os 7 anjos começar a derramar as suas taças sem que tenha sido soada a 7ª trombeta. Aleluia.
Porque a sétima trombeta é porque as 7 taças da ira de Deus são as 7 últimas pragas. São últimas, têm que vir antes das penúltimas, que são, aleluia, as trombetas. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer diga aleluia. Tudo está em perfeita harmonia e em ordem cronológica. Primeiro os selos, depois as trombetas e por último as taças. Seguindo-se o Armagedão, o milénio, o dia do juízo final, o dia da eternidade e o dia da eternidade com os novos céus e a nova terra. Portanto, depois das trombetas, das taças, Armagedão, milénio, juízo final, segue-se o dia da eternidade com os novos céus e a nova terra. Como então deveremos ler o livro do Apocalipse? Eu sugiro que se divida este livro em 2. Tu pegas no livro do Apocalipse e divides em 2 partes. 2 partes. Do capítulo 1 aleluia, ao capítulo 11 é uma parte, e do capítulo 12 ao capítulo 22 é outra parte. Portanto, divides os 22 capítulos do Apocalipse da seguinte forma. Divides o livro do Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 11, podes ler seguido, está em ordem cronológica. E do capítulo 12 ao 22, podes ler seguido e está também em ordem cronológica. E quais são as correspondências? Já lá vamos. Então é assim. Glória a Deus. Da mesma forma que temos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e os 3 relatam os mesmos eventos ou dizem as mesmas coisas sobre diferentes perspectivas, adicionando ou omitindo detalhes, mas nunca se contradizendo, assim também estas 2 porções do livro do Apocalipse, portanto, a porção que vai do capítulo 1 ao capítulo 11 e a porção que vai do capítulo 12 ao capítulo 22, glória a Deus, relatam os mesmos eventos, uma enriquecendo a outra, com diferentes detalhes, mas não se contradizendo. Quais são, então, as correspondências dos temas ou assuntos entre os capítulos das 2 porções de Apocalipse? Isto funciona assim. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, tem a correspondência com o capítulo 12 de Apocalipse, são eventos ocorridos no primeiro século. O capítulo 4 e o capítulo 5 são eventos celestiais, está em ordem cronológica, que antecedem, porque é visto um livro no céu, mas antes de ser aberto. Então tem uma cronologia. Sharabandarai. São eventos celestiais que antecedem à abertura do livro selado com 7 selos. Glória a Deus. O capítulo 6 de Apocalipse casa com o capítulo 13. E nos descreve eventos da grande tribulação. Não somente da grande tribulação, mas também eventos relativos à 70ª semana de Daniel. Mas eu coloquei aqui eventos da grande tribulação. Capítulo 6, de um lado, de uma das metades celestes, casa com o capítulo 13 de Apocalipse, são eventos da grande tribulação. O capítulo 7 de Apocalipse casa com os capítulos 14 e 15 da outra metade. São eventos paralelos. São os eventos dos 144 mil selados, que são as primícias de Israel. Não é todos os israelitas salvos, é a primeira parte dos israelitas que são salvos, ainda durante a 70ª semana de Daniel, e o restante vai ser só depois dessa semana se concluir. E do arrebatamento da igreja. Portanto, o capítulo 7, o capítulo 14 e o capítulo 15 falam dos 144 mil selados e do arrebatamento da igreja. O capítulo 8 ao capítulo 11, aleluia, de um lado, de uma das metades, casa com o capítulo 16, da outra metade, e são eventos relacionados com a ira do Senhor, ou com a ira de Deus do dia do Senhor. Portanto, aí é a ira. Aí vão ser soadas 7 trombetas e derramadas 7 taças da ira. Glória a Deus. É a ira. O capítulo 17 e o capítulo 18 são eventos relacionados com o julgamento da grande meretriz, que é Roma. Glória a Deus. O capítulo 19, eventos relacionados com a batalha do Armagedão. O capítulo 20, eventos relacionados com o milénio. O capítulo 21, eventos relacionados com o juízo final. O capítulo 22, eventos relacionados com os novos céus e nova terra. Portanto, o dia da eternidade. Eu não tenho a pretensão de saber tudo, pois quem sabe tudo é Deus. E eu estou sempre disposto a aprender também com Ele, a cada dia, e com os irmãos a quem Deus já tem dado os seus dons e revelações. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma,
mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E por isso estou disposto sempre a retificar alguma posição ou interpretação adotada ao longo deste estudo. Portanto, se eu verificar que realmente algo que eu disse não corresponde exatamente à verdade, estou sempre disposto a dizer, olha, irmãos, eu falei isto, analisei assim, pensei que era, mas não era. Glória a Deus. Amém? Mas vim a descobrir, com o passar do tempo, Deus deu mais entendimento, não era bem assim, que era desta forma. Glória a Deus, a gente está aqui para aprender também. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração dos homens são as que Deus preparou para os que o amam. São as que Deus preparou são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda às profundezas de Deus. Portanto, isto é revelação. Mantenha-se ligado com Deus e conferindo tudo na sua Bíblia durante toda esta série profética de estudos intitulada O Livro do Apocalipse, interpretado versículo por versículo com o pastor Luís Guerreiro de Portugal. Aleluia! Tu que ainda não aceitaste a Jesus, aceita-o hoje porque Jesus morreu na cruz para te salvar. E tu que estás desviado ou afastado, regressa hoje à casa do Pai. Glória a Deus, porque nós somos a última geração. Aleluia! Eu creio que nós vamos ser a mesma geração dos dias finais. Então nós temos de estar preparados para que, quando Jesus vier, estarmos de pé diante do Filho do Homem, vivendo em santidade e perseverando, mesmo em meio a lutas ou tentações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem Amém.